Então vamos lá, fazendo uma revisão de histologia do sistema circulatório, a gente começa vendo qual a função do sistema circulatório, que é basicamente de transporte. Ele vai transportar gases respiratórios, vai transportar nutrientes, produtos de metabolismo, células de defesa, substâncias sinalizadoras, assim como os hormônios, por exemplo, e a linfa. Então, sabendo a função, a gente vai ver agora qual a composição desses vasos que fazem parte desse sistema. Eles são compostos por um endotélio, um tecido muscular e um tecido conjuntivo. E aí, todos esses três juntos vão formar as túnicas. Então, não é como se a túnica íntima fosse formada pelo endotélio, a média pelo muscular, não. Esses três, eles vão se combinar em proporções diferentes em cada túnica, e aí essas proporções elas vão ser influenciadas por fatores mecânicos ou metabólicos. Mas, de uma forma geral, eles vão se combinar em diferentes proporções para formar a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. E aí, então vamos dando um zoom aqui no endotélio, a gente sabe que ele é uma camada de células simples pavimentosas que descansam sobre uma lâmina basal. E aí, ele é importante porque ele regula a passagem de componentes do sangue para dentro desse vaso ou não, né? Então, ele tem essa função de barreira de permeabilidade seletiva e faz isso por causa da sua alta quantidade de zônulas de oclusão. E aí, outras funções importantes do endotélio é que ele possui a enzima conversora de angiotensina, ele faz quebra de lipoproteínas, ele produz fatores vasoativos como o nitrogênio, ou o óxido nítrico, ele produz fatores de crescimento que são importantes durante a embriogênese, e ele também funciona como uma barreira não trombogênica. O que que é? Que tá meio ruim de ver, mas assim, você concorda que se a gente tem um endotélio íntegro aqui, o sangue vai fluir e não vai acontecer nada. Se acontecer alguma coisa que o endotélio deixa de ser íntegro, aparece aqui uma, uma vaga, vamos dizer assim, aqui vai ter a formação do trombo, que vai desencadear fatores trombogênicos, etc, etc, e que vai desencadear o trombo. Então é por isso que ele é uma barreira não trombogênica. Além disso, ele contém também o fator de von Willebrand. E aí, então é isso. Agora indo pro tecido muscular liso, é importante relembrar que ele é sempre um tecido muscular liso, que nós vamos tratar agora. Ele é ele está aqui, são células organizadas de forma helicoidal, e cada célula é envolta por lâmina basal que ela mesma produz. Então, o tecido muscular liso é isso, e ele está associado também a um tecido conjuntivo de quantidade variável, claro, cada quantidade varia de acordo com a necessidade. E abaixo dele tem também, e esse tecido conjuntivo, ele possui colágeno, tipo 1, 3 e 4, elastina, substância fundamental, que é formado por glicoproteínas, proteoglicanos e etc. Então esse é o tecido conjuntivo. O mais importante dos componentes é o colágeno e a elastina. E aí, ok. Vendo então agora que a gente já viu a composição dos vasos, a gente vai dar um foco em cada uma das túnicas, começando pela túnica íntima. A túnica íntima, ela é formada pelas seguintes camadas, vamos dizer assim. Ela tem uma camada de endotélio, que descansa sobre uma lâmina basal de uma substância extracelular de colágeno tipo 4. E logo abaixo dela vem uma camada subendotelial, ou seja, abaixo do endotélio, que é feita de tecido conjuntivo frouxo e algumas células musculares, que descansa sobre uma lâmina elástica interna. Então, essas são as camadas da túnica íntima. Só que essa lâmina elástica interna, ela só é possível ser visualizada em artérias. Tem também, depois disso, a túnica média. A túnica média, ela é composta de uma barreira de uma camada de células musculares lisas aqui, que estão sobre uma matriz de elastina, que ela contém muita quantidade de elastina, que é importante para a elasticidade mesmo, né? A capacidade de se esticar e voltar a um tamanho normal. A túnica média, em artérias, ela é muito desenvolvida. Então, nas artérias é isso aqui que a gente vai ver. Uma íntima bem pequenininha, uma média muito desenvolvida com muita elastina e uma adventícia menor também. E aí, logo abaixo da camada de elastina, a gente tem a lâmina elástica externa. Se de um lado a gente tem a lâmina elástica interna, obviamente do outro lado a gente vai ter a lâmina elástica externa. Só que da mesma forma, ela só é possível ser visualizada em artérias. Ok, então agora só falta a túnica adventícia. A túnica adventícia ela é formada por colágeno do tipo 1 e pode ter também algumas células musculares, mas basicamente é colágeno do tipo 1. Em veias, ela vai ser a túnica mais
proeminente, né? Então, se você visualizar uma veia, é isso aqui que você vai ver. Uma íntima pequenininha, uma média pequenininha e uma adventícia bem desenvolvida. E aí, além disso, na túnica adventícia a gente encontra também os vasa vasorum e os nervi vasculares. Os vasa vasorum, eles estão bem mais presentes em veia e eles são a vascularização do próprio vaso. Então são vasos de vasos que servem para vascularizar essa camada, já que ela é a mais distante do lúmen. E o nervo vasculares é aquela inervação indireta de fibras do sistema nervoso simpático, já que só o simpático que inerva vasos. Então, nós vamos dar um enfoque então nas artérias, nos capilares, nas veias e na linfa. E aí, começando pelas artérias, a gente sabe que a definição delas, vamos dizer assim, são os vasos que saem do coração. E elas podem ser de 3 tipos: elástica, muscular ou arteríola. Elástica ou artéria de grande calibre, muscular ou de médio calibre e arteríola. E elas vão modificando de um tipo para outro com modificações progressivas. Então, aos pouquinhos ela deixa de ser de grande calibre e passa a ser de médio calibre, e aos pouquinhos ela vira uma arteríola. Olhando a elástica ou de grande calibre aqui, a gente percebe que a média dela é a mais desenvolvida, com a alta quantidade de elastina. Na lâmina íntima, a lâmina elástica interna quase não dá para ser visualizada, porque a lâmina elástica interna ela é elástica, então ela tem elastina. Logo, a elastina dela se mistura com a lâmina elástica, com a elastina da camada média, e é o que você mais vê. E aí a adventícia dela é normal. E aí, numa coloração de HE, você observa umas ondas escuras e claras, tipo isso daqui. As ondas escuras seriam as células musculares e as ondas claras seriam a elastina, que aí você percebe que tem muita elastina. Isso é muito importante porque no momento de sístole e diástole, durante a sístole, ela precisa, os vasos de grande calibre, tipo a aorta, etc., você precisa que ela se distenda para poder passar toda aquela força, e na hora da diástole você precisa que ela retorne ao local original. E um importante problema derivado disso é o aneurisma que a gente já viu, em que ocorre a substituição da elastina por cartilagem, então você não tem mais essa elasticidade, obviamente. Indo agora para muscular ou artéria de médio calibre, a gente percebe que também a média dela é a mais desenvolvida. E aí a gente vai, como já vimos, né? E aí, só que a média dela, ela vai ter muito tecido muscular, tecido liso. Então, na íntima, você vai ver uma lâmina elástica interna é possível você visualizar essa lâmina elástica. Na média, é possível visualizar a lâmina elástica externa, porque no meio você vai ter muito tecido muscular. E a adventícia dela é normal. E aí, ok. Indo para a arteríola agora, que são aquelas de menor que 1 milímetro, você vai ter que a íntima dela é muito, muito fina. A média, ela vai ter de 1 a 3 camadas de células musculares, então é realmente bem pequenininho e a adventícia praticamente não se vê. As meta-arteríolas você poderia dizer que são menos que uma camada, porque elas têm uma camada de células musculares descontínua. E elas são importantes para a regulação da pressão arterial. E elas podem fazer também anastomose com uma anastomose arteriovenosa, ou seja, de artérias diretamente com veias. E aí, ok, então vamos agora para os capilares. Os capilares, eles possuem parede muito fina, eles têm baixa velocidade de fluxo sanguíneo, né, porque é onde vai acontecer as trocas. Então você precisa que seja bem lento para poder acontecer todas essas trocas. O que vai ter no capilar? Um endotélio, uma lâmina basal e os pericitos. Isso daqui é o endotélio, então. No endotélio não vai ter células musculares lisas, vai ter isso daqui. Você tem a luz, você tem o endotélio de azul, a lâmina basal dele de rosa e os pericitos, que são células que abraçam a íntima. Elas servem para dar suporte estrutural, elas fazem uma leve contração para ajudar a fluir o sangue, né? Porque a velocidade é tão baixa, mas também ela não pode parar. Então elas fazem uma leve contração e elas realizam também reparo após lesão. O endotélio possui de 1 a 3 células com poucas organelas. E aí esses capilares eles podem ser de 3 tipos: contínuos, fenestrados ou sinusoides. Os contínuos é aqueles que o nome se explica, né? Tanto o endotélio quanto a sua lâmina basal, eles não têm nenhum furinho. Eles trocam materiais por pinocitose, né? A exocitose é feita dessa forma. E ele tem zônulas de oclusão muito fortes, então tudo nele é contínuo. E ele é encontrado em músculo, em tecido conjuntivo, em tecido do sistema nervoso central e nos pulmões. O fenestrado é esse aqui em que o endotélio dele tem alguns espaços, tem essas fenestras. Não a lâmina basal é contínua. E isso ajuda porque faz trocas muito mais rápidas
E só que os seus poros, eles têm um diafragma, que é tipo um véuzinho que tampa esse poro. E está presente nos rins, em glândulas endócrinas e no intestino. Os sinusoides são esses em que tudo nele é descontínuo, tanto a lâmina basal quanto o endotélio, tem grandes. é, Isso faz com que tenha velocidade de condição, velocidade de troca muito rápida. Então ele não possui zônula de oclusão, na verdade ele tem muitos espaços para poder passar, fazer as trocas. Nesse negócio não tem diafragma, os espaços não tem diafragma, na verdade os espaços são tão grandes que cabem até macrófagos. Ele está presente em fígado, no baço e na medula óssea. Então, a gente vê que, continuando, a gente tem os capilares, eles começam a confluir e formar as vênulas pós-capilares, que elas possuem a mesma constituição histológica, só que elas são um pouquinho maiores, elas já têm mais de 1 milímetro. E acontecem altas trocas entre sangue e os tecidos aqui também. No linfonodo são as famosas heaves que a gente já viu nos outros semestres. E agora, por fim, as veias, elas têm a função de drenar os capilares e levar o sangue de novo para o coração, ou seja, fazer o retorno venoso. E a gente tem duas partes, duas divisões. As veias de pequeno e médio, três divisões, na verdade. As veias de pequeno, de médio e de grande calibre. As de pequeno e médio calibre, a adventícia delas é a mais desenvolvida, enquanto as de grande calibre, a íntima e a adventícia são mais desenvolvidas. Nelas tem alta quantidade de vaso vasorum e alta quantidade de células musculares. A íntima dela ser tão desenvolvida é bom porque ela vai ter a formação de válvulas. Então é para poder facilitar o retorno venoso, não deixar voltar. Se você perde essas válvulas, você forma o que chamam de veias varicosas, em que tem acúmulo de sangue nesses locais. Então, fazendo um apanhado geral, uma coisa que não é a verdade absoluta, mas pode ajudar na diferenciação, é que as artérias elas possuem uma parede grossa e uma luz bem regular. Então você pode dizer que tem essa aparência. E as veias ela tem uma parede fina, uma luz irregular e tem hemácias dentro, geralmente encontradas histologicamente. Essa é uma coisa que ajuda a diferenciar, mas não é uma regra. Falando da linfa, a linfa ela também tem as três camadas, só que tudo meio muito misturado, sabe? Então, você tem elas aqui nessa aparência, elas têm a característica de ter um fluxo unidirecional. Então, como se elas nascessem lá no meio das arteríolas, das vênulas, nascessem ali no meio da galera onde pode extravasar um líquido e capta esse líquido para levar ele para o coração. Porque a função dela é essa, captar a linfa para não haver edema, porque se você deixa aquele líquido lá solto, você vai ter a formação de edema. Então, a gente sabe também que elas passam dentro dos linfonodos para poder fazer captação de alguma coisa que pode desencadear a resposta imune, etc. Só que, como elas são muito, muito fininhas, o que não deixa elas colabarem são esses filamentos de ancoragem, que servem para meio que deixar elas esticadas para não deixar elas colabarem. Elas também têm a formação de válvulas e indo do menor para o maior seria essa ordem: os capilares linfáticos, os vasos linfáticos maiores, o ducto torácico ou ducto linfático direito e depois as veias de grande calibre. Aí então a gente vai dar uma observada aqui no coração, que ele também possui a túnica interna do coração seria seu endocárdio, a túnica média seria o miocárdio e a adventícia seria o epicárdio. O endocárdio, então, indo de dentro para fora, vamos dizer assim, novamente, a gente tem um endotélio, abaixo dele a sua camada subendotelial e uma camada subendocárdica, onde a gente vai encontrar as fibras de Purkinje, que são células que perderam suas proteínas contráteis e ganharam a capacidade de condução elétrica, né? Então elas têm por ter baixas proteínas contráteis e alta quantidade de glicogênio, a coloração delas é bem baixa, então histologicamente elas vão ser bem pouco coradas. Logo abaixo dele a gente tem o miocárdio, em que ele é formado por células musculares do músculo estriado cardíaco, que já foi visto também, com muitos discos intercalares. E aí o epicárdio é um tecido conjuntivo frouxo em que pode haver acúmulo de gordura nesse local. Só dando uma passada pelo esqueleto fibroso do coração, a gente sabe que ele é feito de tecido conjuntivo denso não modelado. E o que faz a condução elétrica são as células do nó sinoatrial, do nó atrioventricular e as células de Purkinje.
Todas elas têm baixa quantidade de proteínas de contração, e a célula de Purkinje ainda tem alta quantidade de glicogênio, por isso que essa galera toda vai ser pouco corada. E aí, além disso, nos átrios, algumas células perdem a capacidade de contração e ganham a capacidade de secreção de um fator chamado fator natriurético atrial, que vai estimular a diurese e a natriurese em momentos de alta pressão arterial.